sobre a gente começar dando contexto, mas vamos lá que Pete Hegseth está subindo ao púlpito para falar. Well, as you know, President Trump has directed U.S. Central Command to restart the free flow of commerce through the Strait of Hormuz under the Hegseth falando. Como vocês sabem, o presidente Trump instruiu o reinício do fluxo de comércio no Estreito de Hormuz através do Projeto Liberdade. Para deixar claro, essa operação é distinta da Operação Fúria Épica. Ela é defensiva em natureza, focada no seu escopo e temporária em sua duração, com uma missão: proteger navios inocentes da agressão iraniana. Nós não estamos procurando uma luta, mas o Irã também não pode bloquear países inocentes de uma hidrovia internacional. O Irã é o claro agressor, ameaçando navios comerciais e marinheiros de todas as nações de forma indiscriminada, instrumentalizando um gargalo de navegação crítico para o próprio benefício financeiro, ou pelo menos tentando. Por tempo demais, tem perseguido navios, atirado em petroleiros civis de todas as nações e usado seus barcos rápidos. O plano do Irã é uma forma de extorsão internacional e é inaceitável. Isso acaba com o Projeto Liberdade. 2 navios comerciais americanos e um destroyer já passaram pelo estreito, mostrando que o caminho está aberto. Sabemos que os iranianos estão com vergonha desse fato. Eles falam que controlam o estreito, mas não controlam. Navios comerciais e militares americanos abriram o caminho, tomando risco antes de outros, como os americanos sempre fazem. Agora, centenas de navios de outras nações pelo mundo estão em fila para passar. O Comando Central, junto de nações parceiras, está em comunicação com seguradoras, companhias de navegação e navios. Essas instituições de todo mundo querem sair da armadilha iraniana, na qual têm estado presos. Como um presente direto dos Estados Unidos para o mundo, nós estabelecemos um domo azul, branco e vermelho sobre o estreito. Destroyers apoiados por jatos, drones e helicópteros e aeronaves de vigilância estão 24 horas por dia, 7 dias por semana, monitorando o estreito para proteger veículos comerciais pacíficos, exceto os do Irã. É por isso que o nosso bloqueio, firme como aço, segue invigorando. 6 navios que tentaram sair de portos iranianos furando o bloqueio, conforme o Projeto Liberdade começava, todos tiveram que dar meia volta. Isso também é humanitário. Ao quebrar as ações ilegais do Irã, estamos protegendo as vidas de marinheiros de dezenas de países e estamos impedindo uma crise energética que atinge os menos favorecidos de forma mais pujante. Os Estados Unidos estão usando sua força para proteger outros, enquanto o Irã tenta subjugar o mundo. Ao que sobrou das forças do Irã, se vocês atacarem as forças americanas ou a navegação comercial, vocês enfrentarão um poder de fogo pujante e avassalador americano. O presidente Trump deixou isso bem claro. Preferimos que essa seja uma operação pacífica, mas estamos carregados para defender nosso povo, nossas aeronaves e essa missão sem hesitação. Ao Irã, deixe os navios inocentes passarem livremente. Essas águas internacionais pertencem a todas as nações. Não ao Irã para que taxe e tribute por controle. Aos nossos parceiros, aliados e ao resto do mundo, essa é uma missão temporária para nós. Como eu disse antes, o mundo precisa desse gargalo de navegação muito mais do que nós precisamos. Estamos estabilizando a situação para que o comércio possa fluir novamente, mas esperamos que o mundo dê um passo adiante. No momento apropriado, e em breve, nós iremos devolver a vocês a responsabilidade. Aos incríveis americanos executando essa missão agora, obrigado. A sua coragem, a sua prontidão, seu profissionalismo incomparável e sua precisão são o motivo pelo qual o mundo respira mais aliviado hoje e todos os dias. Vocês são e sempre serão a maior força de combate da história do mundo. Sem comparação, sempre. O Projeto Liberdade está a caminho. O comércio vai fluir. E a América novamente está liderando com clareza
e propósito para o benefício do mundo todo. A nossa vontade é inabalável. Que Deus abençoe nossas tropas e que Deus abençoe a poderosa Marinha Americana também. Chefe do Estado-Maior Conjunto Dan Kane falando. Bom dia, secretário. Bom dia a todos por estarem aqui. Na segunda-feira, sob diretiva do presidente, o Estado-Maior Conjunto começou a implementação do Projeto Liberdade para garantir o trânsito livre pelo Estreito de Hormuz. Ao longo das últimas 7 semanas, o Irã repetidamente atacou a navegação comercial no Estreito para efetivamente cortar o trânsito comercial e danificar a economia global, ao obstruir um dos gargalos de navegação mais cruciais do mundo, onde passa cerca de 1/5 do consumo de petróleo global. O Irã está instrumentalizando a cadeia de suprimentos global. Essa operação estabelece a lei dos mares e direito de navegação, conforme o regime liderado pela Guarda Revolucionária Islâmica tenta deixar a economia do mundo como refém. Eu quero dar uma atualização sobre os últimos dias de atividade. Olha o mapa. Como o secretário disse, os Estados Unidos estabeleceram o Projeto Liberdade para abrir o Estreito de Hormuz. Esse tráfego, esse mapa, destaca os engajamentos cinéticos que tivemos contra o regime iraniano para manter a liberdade da região. Os pontos verdes e azuis mostram os agrupamentos de navios comerciais de carga ou petróleo. Os Estados Unidos estabeleceram uma pressão significativa aqui no Estreito para poder abrir o fluxo de comércio, sabendo que o nosso bloqueio naval ainda segue no flanco leste. Mostramos aí ataques no Golfo Arábico e no Bahrein contra navios comerciais. Desde que o cessar-fogo foi anunciado, o Irã disparou 9 vezes contra navios comerciais e apreendeu 2 navios de contêineres e atacaram as forças americanas mais de 10 vezes. Todos ataques de pequena escala sem reiniciar operações de combate de grande escala. Você também pode ver um grupo de cargueiros e petroleiros em fila devido ao bloqueio americano ao Irã. Devido aos ataques indiscriminados do Irã, estamos falando de mais de 20.000 marinheiros e mais de 1.000 navios que estão presos no Golfo Pérsico sem poder navegar. Além da navegação, o Irã deliberadamente continua a atacar seus vizinhos. Ainda ontem, o Irã atacou o Omã uma vez e os Emirados Árabes Unidos 3 vezes, incluindo um ataque ao terminal de Fujairah, que com sucesso foi contido. Eles também atacaram navegações americanas protegendo a navegação. Helicópteros americanos com sucesso interceptaram essas ameaças. Eu quero descrever essa operação defensiva para vocês. Como o secretário disse, o Projeto Liberdade é projetado para proteger a navegação comercial e ajudar a restaurar o fluxo de comércio através do Estreito e garantir a liberdade de navegação. O Comando Central estabeleceu e melhorou a área de segurança no lado sul do Estreito, que agora está sendo protegida por ativos de ar, terra e mar americanos para proteger contra a agressão iraniana. Eu gostaria de compartilhar um pouco mais sobre as capacidades americanas, mas por segurança operacional eu não vou entrar em detalhes tão específicos. Na superfície, destroyers de mísseis guiados e outros navios estão detectando e destruindo ameaças iranianas. Isso inclui lanchas rápidas e drones suicidas. No ar, mais de 100 caças, aeronaves de ataque e outros sistemas tripulados e não tripulados, sincronizados pela 82ª Divisão Aérea, estão no ar 24 horas por dia, dando vigilância defensiva para a segurança aprimorada do perímetro e das suas proximidades, como eu discuti. Essas forças incluem mais de 15.000 militares americanos e estabeleceram controle aéreo e marítimo localizado para proteger contra ameaças iranianas. Navios comerciais que transitam pela área irão ver, ouvir e, francamente, vão sentir o poder de combate americano à sua volta, no mar, nos céus e em toda parte. Nessa manhã, conforme foi dito anteriormente, 2 navios com bandeira americana comerciais transitaram e mais devem transitar nos próximos dias. O Comando Central
continua trabalhando para identificar e mitigar quaisquer ameaças. Além do Projeto Liberdade, o Comando Central e o resto da Força Conjunta seguem prontos para resumir operações de combate em grande escala contra o Irã se ordenados a fazê-lo. Nenhum adversário deve se enganar, achando que a nossa pausa significa uma falta de determinação. É como o secretário disse, é hora daqueles que têm interesse no estreito de darem um passo adiante. Antes de devolver a palavra, eu quero destacar parte da nossa força conjunta hoje. E hoje eu quero falar sobre os paraquedistas da 82ª Divisão Aerotransportada do Exército Americano. Quando o presidente e o secretário precisam de poder de combate letal e escalável no Comando Central ou em outra área, essa divisão americana responde ao chamado. A 82ª é o núcleo da nossa força de resposta rápida, pronta para estar no campo horas após o aviso. Esses paraquedistas podem cumprir qualquer missão em qualquer ambiente, constantemente treinando, constantemente se preparando para pular dos aviões da Força Aérea para o combate terrestre e tomar terrenos-chave se ordenados a fazê-lo, assim como seus antecessores fizeram na Normandia e na Sicília na Segunda Guerra Mundial. Eles são capazes de abrir o caminho para que outras forças entrem no teatro, como fizeram em Granada ou no Panamá. Podem fazer uma série de missões, desde contra-insurgência até operações de contra-terrorismo, até a projeção de poder, conforme muitas vezes ao longo da história dessa grande divisão já fizeram. Podem fazer todas essas coisas porque são incrivelmente bem treinados, bem equipados e bem liderados, mas também devido ao espírito indomável do paraquedista americano. Cada um deles se voluntariou para esse papel, se voluntariou para o treinamento de paraquedista e se voluntariou para servir a pátria. Mas essa divisão agora é mais do que uma formação que usamos para entradas forçosas. Por exemplo, ainda hoje estão agora coordenando, integrados, sincronizados, ar, terra, espaço, mar e forças cibernéticas, usando comandos conjuntos de todos os domínios. Usam redes táticas de próxima geração capacitadas por IA para aumentar a inteligência e as operações e de forma intuitiva sincronizam todos esses domínios e estão fazendo isso em apoio ao Projeto Liberdade enquanto discutimos. O seu foco em inovação técnica permite que os comandantes no campo consigam ver, sentir e entender as oportunidades que estão diante deles, junto dos riscos associados, e fazer decisões inteligentes sobre o objetivo com incrível coragem, tenacidade e determinação. Eles são indo até o final, todos os dias, e quando a nação os convoca, estão lá para responder. Somos gratos por seu serviço e por sua liderança. Antes de eu encerrar meus comentários, eu quero lembrar os caídos. Hoje lembramos do sargento William Rivers, a especialista Brianna Moffett e o especialista Kennedy Sanders, da 78ª Companhia de Engenharia da Reserva Americana de Fort Bennington, Geórgia. Foram tragicamente mortos em 28 de janeiro de 2024, quando foram atacados por uma força apoiada pelo Irã na Torre 22, na Jordânia. Continuamos a carregar suas memórias, lembramos dos seus nomes e lembramos de suas famílias. O secretário e eu somos profundamente gratos por todas as nossas forças que estão designadas por fazer o trabalho da nação. E com isso devolvo a palavra. Hexeth, vamos responder algumas perguntas. Repórter. Você avalia, senhor secretário, você acredita que essa frota de lanchas rápidas é mais um incômodo a ser administrado ou uma frota significativa? E qual é a resposta aos que dizem que os Estados Unidos não têm estratégia nessa missão? Resposta: qualquer ameaça deve ser levada a sério. Assim como as 6 lanchas rápidas que abateram, estamos lidando com eles. Antes de se tornarem qualquer tipo de ameaça maior a barcos americanos. Pequenas embarcações como essas são tudo que o Irã tem sobrando. A habilidade deles de se aproximarem de um destroyer é limitada, mas iremos levar isso muito a sério. E de forma cinética, rápida. Não vamos permitir que uma ameaça se acumule. E eu posso te dizer, ainda nessa manhã, que a estratégia continua sendo focada. O que você vê no Projeto Liberdade é que não estamos nos permitindo nos distrair. É um esforço temporário e distinto em natureza, que estamos fazendo em auxílio do mundo. O mundo expressou interesse em fazer parte disso. E como é quase sempre o caso, a liderança americana é necessária.
Então o presidente estava disposto a fazer isso, fazer com que destroyers aparecessem, com que os navios transitassem, ter essa bolha azul, vermelha e branca de proteção. E para o resto do mundo, esse gargalo de navegação é muito mais crítico do que para nós. E eles também deveriam dar um passo adiante para defendê-lo. E eu acho que isso mostra uma estratégia direcionada. Repórter, eu quero lhes perguntar se alguma das lanchas rápidas que foram afundadas, eles têm algum tipo de armamento maior do que fuzis de ataque, como a K-47? E se há um racha entre os reformistas e a Guarda Revolucionária Islâmica, existe alguma forma de direcionar ataques contra a Guarda Revolucionária Islâmica sem violar o cessar-fogo? Resposta. Agora, qualquer coisa que vem contra nossas embarcações, qualquer que seja o tipo de armamento que há ali, temos que nos defender. Chefe de Estado-Maior Conjunto. São armas pequenas, rifles, Hexeth, rifles ou metralhadoras. Houve alguns pequenos mísseis que foram interceptados também. E existe forças irregulares nisso, mas nossos destroyers estão lidando com o assunto. Estamos nos comunicando com os iranianos de forma aberta e também por outros canais para que essa operação possa acontecer em benefício do mundo. Há ações que a Guarda Revolucionária Islâmica toma, às vezes, que são fora dos limites do que os negociadores iranianos gostariam. Mas isso é uma coisa para eles resolverem e para criarem as condições para fazer um acordo. Isso está acontecendo em tempo real também. O Irã pode agora fazer um acordo, mas o que estamos demonstrando com o Projeto de Liberdade é que não controlam o estreito. Sabemos que o Irã tem vergonha do fato de que o nosso bloqueio naval se sustenta, mas que ao mesmo tempo conseguimos fazer navios entrarem e saírem pelo estreito. E nós vamos fazer isso. Então, se alguém mantém isso trancado, quem mantém trancado é o Irã. Esperamos fazer um acordo. Repórter, você disse que os ataques pelo Irã até agora estavam abaixo do limite que iniciaria operações de combate em grande escala. Qual é esse limite? E, secretário, há preocupações sobre minas no estreito? Você pode esclarecer as reportagens de golfinhos kamikazes sobre também? Dan Kane, não ouvi isso aí dos golfinhos. Bem, o limite é uma coisa que é uma decisão política e que está acima do que eu recebo. Mas eu diria que agora o Irã está tentando reunir o que pode para fazer algo no flanco sul do estreito. A estrutura de comando e controle deles está muito desunida. Eu acho que estão tentando manter controle ao longo da hierarquia, mas é uma situação muito cinética e dinâmica nesse ponto. Hexeth, eu não posso confirmar se nós temos ou não golfinhos kamikaze, mas eu confirmo que eles não têm. Se minas forem identificadas, é algo que algumas das nossas cidades poderiam também lidar. Agora, temos uma via de passagem segura. Repórter, o cessar-fogo acabou? Resposta, não, o cessar-fogo não acabou. Esse é um projeto distinto e separado. Esperamos que haja desgaste no começo. Nós temos defendido de forma agressiva. E, no final das contas, o presidente vai fazer uma decisão sobre o que qualificariam violações do cessar-fogo que seriam escalatórias. Mas nós instamos o Irã para não passar de limites. Isso é sobre gargalos e hidrovias internacionais. É sobre o livre fluxo do comércio. Só o Irã está contestando isso. Então agora o cessar-fogo vigora, mas estamos observando de perto. Repórter, eu quero primeiro expressar minha gratidão pelo trabalho que vocês fazem e por todos os envolvidos. E também pelas conquistas da Operação Fúria Épica, que muitas vezes podem ser descartadas de forma liviana. Eu gostaria que vocês endereçassem o seguinte. No primeiro dia desse conflito, o presidente Trump falou diretamente com o povo iraniano e disse, quando encerrarmos,
Tomem seu governo, vai ser o momento de vocês. E aí, no 7º dia do conflito, num post no Truth Social, o presidente disse: não haverá acordo com o Irã, exceto rendição incondicional. O que acontece com aquela promessa dos iranianos? E quando foi que o presidente decidiu capitular sobre essa demanda de rendição incondicional? Resposta: você começou bem, hein? Começou bem, mas terminou onde sabíamos que iria terminar. O presidente não capitulou em nada. Ele tem as cartas na mão, temos o poder de barganha e a Operação Liberdade só fortalece isso. Então ele vai garantir que qualquer estado final termine com garantir que o Irã não tenha uma bomba atômica. As discussões estão centradas nisso. E o que o povo iraniano faz depois do fato é uma oportunidade deles. Talvez façam agora, talvez depois. Mas ele deixou claro que nós não iremos fazer desse um projeto de construção nacional. Nossos objetivos são claros, têm sido perseguidos desde o primeiro dia. E esperançosamente o povo iraniano tire vantagem disso, porque esse regime tem tirado vantagem deles. 45 mil iranianos inocentes foram mortos antes do início desse conflito. É isso que o governo iraniano faz, mata os próprios civis inocentes. Sair disso vai ser um desafio para o povo iraniano e esperamos que consigam. Repórter, você pode compartilhar alguma informação sobre o navio sul-coreano que foi atingido pelo Irã? Tem alguma indicação de que aderiram ao pedido de Trump nas redes sociais para se aderir à operação? Resposta: esperaríamos que sim. As forças marítimas, o Comando Central estão em contato. O tipo de alvejamento assim é um reflexo da forma indiscriminada como o Irã age. Esperamos que a Coreia do Sul dê um passo adiante, assim como esperamos que o Japão, a Austrália e a Europa façam o mesmo. Mas não estamos aqui só esperando. Queremos fazer que haja condições para que isso possa acontecer. Mas o presidente está certo em sua mensagem. Ei, esse é o seu navio, vocês deveriam defendê-lo. Repórter, em termos de relatos de inteligência, algumas reportagens falam que desde os últimos 9 meses, a capacidade do Irã de rumar a uma bomba atômica não foi alterada. Como pode ser isso depois de tanto bombardeio? E para o chefe de Estado-Maior Conjunto, por que não começamos a campanha com o bloqueio? Resposta: nós não discutimos questões específicas de inteligência. Qualquer um que discuta não deveria estar conosco. Eu não posso te falar se isso está certo ou errado. A especulação vem de vocês. Mas o que a Operação Martelo da Meia-Noite fez ao obliterar aquelas instalações nucleares foi atrasar o programa nuclear deles. E por causa de esforços na Guerra dos 12 Dias, o presidente pôde reconhecer essa ameaça, enquanto continuavam a buscar capacidade nuclear. A disposição ainda estava lá. No final das contas, estavam criando um guarda-chuva convencional de tantos mísseis e capacidades que ninguém ia querer atacá-los. Pense na estratégia da Coreia do Norte. Nós temos tantas capacidades convencionais que você não pode fazer nada contra nós. E aí, em cima disso, vamos desenvolver capacidades nucleares. Então, o presidente disse que essas capacidades convencionais deveriam ser desmanteladas, enquanto as instalações nucleares são monitoradas 24 horas por dia. E iríamos garantir que, de uma forma ou de outra, esperançosamente o Irã escolha um acordo de desistir dessas ambições, desistir dessas capacidades. E nós podemos confirmar isso em todas as etapas do caminho. O presidente Trump tem estado focado nisso. Ele acabou com o terrível acordo que daria a eles uma bomba, lidou do programa com a Operação Martelo da Meia-Noite e se sente bem em garantir que o Irã nunca tenha uma bomba atômica. Dan Kane. Eu não quero me adiantar aos navios comerciais. Sobre decisões específicas, é uma questão do secretário e do presidente. Agora estamos focados nos objetivos primários da operação. Repórter Ryan Morgan, do próprio Epoch Times, perguntando sobre as hostilidades que começaram em 28 de fevereiro.
acabaram antes de 60 dias com o cessar-fogo. Vocês vão buscar a aprovação do Congresso para quaisquer operações de combate na sequência, se esse cessar-fogo entrar em colapso? Resposta. A nossa visão é a seguinte. Com o cessar-fogo, então o relógio para em termos de contagem para aprovação do Congresso. O Irã sabe que existe uma opção. É por isso que o que eles fazem agora, diante da Operação Liberdade, é crucial. O presidente tem até mais opções do que tinha no início do conflito para reiniciar operações de combate, caso o Irã não esteja disposto a fazer cumprir a sua parte do acordo ou fazer algum tipo de acordo. Estamos em postura, carregados, dedo no gatilho. Esperamos que não tenha que ir nessa direção, mas nossas frontas estão de prontidão. Repórter. Em semanas recentes, tanto o premier Benjamin Netanyahu de Israel quanto o chefe do Mossad falaram que não teriam interesse de parar o combate com o regime iraniano. O premier Netanyahu falou que o conflito não acaba até os objetivos serem cumpridos. Então, sabe, é uma coisa que muitos americanos esperam uma paz duradoura. Se o presidente Trump tiver sucesso nisso, enquanto os israelenses estão dizendo explicitamente que querem continuar a combater, como evitar que os Estados Unidos voltem por uma guerra nesse contexto? Outra coisa, com o Netanyahu confortável em ficar tweetando isso aí e continuando a bombardear o Líbano? Resposta, ele interrompe o repórter. Resposta, você está fazendo sua pergunta com base em uma premissa falsa de que o presidente está sendo puxado ao conflito pelo premier Netanyahu. O presidente tem lidado com esse conflito com a América em mente em primeiro lugar e por vontade própria. Os israelenses foram bons parceiros em muitas etapas disso e eles têm objetivos que podem estar num cronograma diferente do nosso, mas só tem uma força direcionando o fim disso, seja a Operação Liberdade ou outras operações, e é o presidente Trump. Nós entendemos e apreciamos a ameaça existencial que eles têm envolvendo o Irã, mas a coordenação vai acontecer com a liderança do presidente Trump. Obrigado. Aguardamos para ver se haverá mais. Não, então, Pete Hegseth sai do palco. Nós acabamos de conferir, então, o Departamento de Guerra fazer uma coletiva de imprensa. A gente ouviu o secretário da Guerra, Pete Hegseth, e o chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan Kane, dando detalhes sobre a Operação Liberdade, ou Project Freedom, Projeto Liberdade, como eles citaram agora há pouco. Essencialmente uma operação que busca garantir a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz e que permitiu que 2 navios com bandeira americana transitassem. Recapitulando, eles falaram que havia, aspas, um domo, uma bolha, branca, azul e vermelha, onde havia proteção americana, incluindo aviões, drones, navios e forças terrestres no lado do Omã, no lado dos Emirados Árabes Unidos e de outros países do Golfo, não do lado iraniano, para garantir, então, a liberdade de navegação. Isso acontece conforme ontem, quando entrou em vigor essa operação, a gente viu o Irã atacar um navio da Coreia do Sul, onde Pete Hegseth, nessa coletiva, também então instou a Coreia do Sul a se envolver e outros parceiros a darem um passo adiante a respeito do assunto.